conta pra galera, né? Você falou essa questão de, pô, você não precisa ser gênio, você precisa ser constante, você precisa ser chato, né? Foi isso que você falou. E é isso mesmo, tem que ser chato consigo mesmo para se cobrar, que concurso é altamente Uhum. competitivo. Mas qual que era o seu contexto antes de começar a estudar para concurso? Quando que você começou a estudar para concurso? Não faz muito tempo, faz? Não, assim, eu tava descontente com a carreira da advocacia. Assim, eu me formei em 2020 e nesse ano 2020, com pandemia, eu tava fazendo alguns processos Pandemia. seletivos. Eu tava fazendo alguns processos seletivos, comecei a advogar numa empresa e tal. E daí, no fim de 2020, eu tava contente com a profissão, né? E também com, assim, falar, pô, tem potencial para fazer alguma coisa a mais, assim, né? Ganhar um pouco a mais, enfim. Daí, pô, comecei a olhar no Instagram, pô, achei vocês, e é aquilo, né? Quem tá eu digo, né? Quem tá na caverna, né? Do Platão, né? Quem tá na caverna acha que tudo aquilo que tem fora é difícil, putz, não vai dar certo. E eu até mandava mensagem para vocês em box ali, falar, pô, mas será que vale a pena começar a estudar para TRT Paraná? Não sei o quê. Sim. Você não tem noção, né? Daí, o legal é isso, ninguém passar a mão na cabeça e falar, pô, daí você até viu alguns vídeos teus, falei, pô, faz sentido o que esse cara tá falando, né? E daí, assim, falei até com meus pais na época, falei, pô, vou começar a estudar e tal, e tal. Isso Dei foi em uma... 2020 ainda? Não, 2021? daí foi na virada, assim, peguei umas férias, comecei em janeiro de 21 ali. Ah, Fim. legal. Daí falei, pô, peguei alguns casos ali da advocacia, conciliava, né? Uhum. Mas aí com foco no estudo. Então era aquilo. No começo você sempre fala, mas eu acho que 1 hora tá bom, 2 horas tá bom. Mas daí depois, quando você vê que faz sentido, que você consegue mapear, você pega por exemplo, na época, como não tinha tanto concurso, eu pegava, sei lá, aqueles que tiveram em 21 ali no TJ TJ Rio, é, TJ São Paulo, TJ São Paulo, o TJ Rio ali Grande do de. Sul também não saiu nessa época? Esse foi em 2022, mas teve É. o de Santa Catarina também para. Sim, sim. Então, e esses, assim, eu vi que eu fiz ali em casa, né? Eu fiz ali pro TJ Rio de Janeiro, fiz 51 de 60, de Florianópolis 54, coisas assim em casa. Eu falei, pô, cara, se eu tô conseguindo fazer isso em casa, é porque tá fazendo sentido a minha caminhada, então eu vou. E assim, foi algo que na pandemia, como eu não tava fazendo grandes coisas, e começou a fazer sentido para mim, eu falei, pô, então vamos mais, porque e é uma coisa natural, né? Você vendo que você tá atingindo alguns objetivos, né? E, e daí, lógico, eu tava focado em TRTs desde sempre, mas tinha aquela questão, né? Pô, o último foi em 2018, quando que vai sair o próximo e tal, e tal, e tal. Uhum. E daí, nesse contexto, comecei a fazer alguns, assim, regionais, né? Ali no Paraná, para advogado e tal, e Você tal. E, passou assim, para procurador, não passou? é, do, do SEASA ali, que eu peguei a 8ª colocação, foi meu primeiro concurso. Peguei a 8ª colocação, não consegui uma melhor colocação porque não tinha títulos na época, que não tinha saído Sim. pós e tal, e tal. Mas tô para ser nomeado na sequência nesse aí. Eu acho que teremos um termo de desistência aí na sequência. E esse resultado também foi no fim de 21, então tinha 1 ano de estudo. Falei, pô, cara, vamos para cima e tal, né? A partir daí me deu um gás muito grande. E daí, depois dos regionais, comecei a fazer os TRTs que apareceram, né? Que o Rio Grande do Sul foi o primeiro. E aí, para frente, assim, daí meu último concurso foi esse de Goiânia aí, um pouco antes de ser nomeado. Essa foi a E trajetória. como que você foi no último que você fez? Que aí eu acho que, ó, só contextualiza. No de Goiás você já estava meio que sabendo que você ia ser nomeado no Rio Grande do Sul. Exato, Né? exato. Como que foi? Porque você tira o pé, isso aconteceu comigo, eu tirei o pé, cara. Só que você ia leve para a prova. Como é que foi com você? Então, só contextualizando mais, eu estava acompanhando a lei orçamentária, como que iam passar os cargos, passaram os cargos legais, e ainda teve a Uhum, distribuição boa na época, porque eu vi que aqui ia receber 90 analistas, e eu não precisava uhum. de tanto, né, para ser nomeado. Então eu já tinha meio que uma expectativa de nomeação muito certa ali, né? Tanto que eu tirei o pé, assim, em dezembro eu viajei com a minha namorada, putz, assim, lógico, sempre estudando e tal, mas tirei o pé, confesso. Sim, faz parte, né? Não tem como. E eram só 500 redações corrigidas, né? Então era um concurso assim mais pegado. Eu fiquei o resultado preliminar
fiquei em 150 na colocação, fiz meu recurso da redação que tá para sair aí dia 15, mas assim, lógico, é uma colocação razoável, né? Mas eu acho que hoje em dia, com o tribunal ali de Goiás, não tem muito cargo vago, então é mais difícil. Mas assim, lógico, para nomeação talvez não, mas não é um resultado ruim, né? Isso que a gente tem que Sim, interpretar. sim, cada dia é um dia, né, cara? Não, isso que eu acho que é legal, né? A estratégia de tribunais em geral, eu acho que é muito boa, porque você sempre tem várias provas, e especialmente nos TRTs. Os TREs eram assim antigamente, né? Quando cada um fazia o seu. Agora vai Uhum. ser unificado e tal. Mas eu acho muito boa essa estratégia, porque tira o peso, né, cara? Você só precisa de uma boa aprovação. E você vai ter É. várias provas, você tem que viajar, beleza. E por que você escolheu o TRT, no final das contas? Foi por causa disso? Ou por afinidade com a matéria? Olha, eu gosto da matéria de trabalhista e também tem a questão de ser um tribunal federal, né? Assim, pensar na permuta, na redistribuição, porque assim, me apavorava, de certa forma, pensar assim, pô, vou estudar, fazer um estadual e ficar lá para sempre, entre aspas, né? Isso era Sim. uma coisa que eu estava pensando, assim. Então, foi, Tribunal Federal, né? Tem uma remuneração mais interessante. É uma matéria que eu gosto e tal. Então, foi mais ou menos por aí que eu escolhi. Legal. E essa questão até de que você falou, né, de permuta, redistribuição, você pensa em voltar para o Paraná ou você pensa em pegar home office? Qual que é assim, seu plano para os próximos meses, anos? Então, eu penso na permuta e redistribuição, tanto que a gente tem os grupos, planilhas e tal, só que é aquilo, né? Tem que arranjar alguém compatível. E aí, Sim, assim, eu até falei com uma menina e tal, mas ela tá em processo com uma outra pessoa já. Então, lógico, é uma questão de tempo, né? Penso sim. E teletrabalho também sempre, né? Mas, assim, é aquilo, né? Como é uma coisa incerta, no momento eu tô desfazendo minhas malas aqui, conhecendo mais a região, mas sim, ter essa possibilidade, então, né? sim. Sabe ali que ao longo da tua carreira você tem essa possibilidade que dá uma acalmada mais. Você chegou a caçar já no site da Ana Justra? Gente querendo fazer o caminho inverso? Achei, mas eu achei só para permuta, né? Que isso daí são os cargos ou de oficial ou de técnico, não tinha analista judiciário para Ah, fazer a instituição. o bom vai ser acompanhar a galera que vai ser nomeada agora, né? Às Porque vezes também tem alguém. Paraná tá para nomear esses tempos aí. Sim.